Independentemente de que nós estejamos numa empresa ou que nós estejamos junto aos nossos familiares ou em qualquer ambiente em que nós vamos nos relacionar, né, com outras pessoas, ou até mesmo no momento de introspecção nossa, essa questão do pertencimento, do acolhimento é extremamente espiritual. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao último episódio dessa terceira temporada do Talks. Pois é, mas a ideia é encerrar esse ciclo por aqui em alto astral, porque hoje a gente vai falar sobre espiritualidade no trabalho. Pois é, um tema aí que pode parecer desafiador, sobretudo no contexto organizacional, mas que na verdade tem tudo a ver com ambientes mais saudáveis e mais produtivos também. Eu sou Renata Zanata, sou jornalista e host por aqui. E para você que está só nos escutando, eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos, hoje estão presos em um coque, olhos castanhos também, nariz médio, boca pequena. Hoje estou usando um vestido de inverno felpudinho, preto, com tons marrons, com alguns fios marrons. E estou ambientada aqui no nosso estúdio. Na minha frente tem uma bancada, na frente da bancada tem um letreiro luminoso escrito RH, na minha direita tem um vaso com uma planta de outono, na minha esquerda tem prateleiras com alguns livros, alguns objetos, e atrás de mim tem quadros representando pessoas. E hoje aqui no estúdio, para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo, para mediar, né, o nosso bate-papo, Roger Rufato, também jornalista e produtor de conteúdo na Metadados. Seja muito bem-vindo, Roger. Obrigado, Rei. Estamos de volta, né, para esse último episódio aí da temporada, já sentindo um pouquinho de saudade, né, mas é sempre muito bom estar aqui presente para conversar, né, não só a gente aqui, mas também conversar com os profissionais de RH que estão aí do outro lado, porque esse assunto principalmente, né, que a gente traz para debate hoje aqui, ele é um assunto que é tão necessário no RH, porque dificilmente, às vezes, o RH, o profissional de recursos humanos, para refletir, para pensar e até para aquela pausa necessária que as pessoas precisam ter, né, no seu dia a dia. Bom, para quem não pode me ver, eu sou o Roger, sou um homem de pele clara, cabelos e olhos castanhos, nariz grande, boca média. Hoje estou vestindo uma malha na cor preta e estou usando óculos. Perfeito. E além do Roger, a gente está contando aqui com duas presenças muito especiais na bancada, quer dizer, uma delas na bancada e outra vai entrar aqui com a gente por videochamada. Aqui na bancada com a gente tem a Silvana Guedes, que é doutora em administração, especialista em espiritualidade nas empresas e que traz na bagagem uma trajetória riquíssima com formações aí que integram administração, neurociência, psicologia positiva e por aí vai, né, Silvana? Seja muito bem-vinda ao Talks. Muito obrigada pela oportunidade. Então, fazendo a minha descrição, eu sou loira, meus cabelos são longos, tenho os olhos castanhos esverdeados, tenho pele clara, o nariz e a boca médios, e estou vestindo uma blusa cor laranja e casaco com os tons de marrom, branco e preto mesclados. Tenho também um colar de cor preta e dourada. E como eu falei, por videochamada, a gente tem a honra de receber aqui o Frei Jaime Bétega, frade capuchinho, doutor em administração, professor, escritor e gestor de projetos sociais. O Frei Jaime é uma referência quando falamos de liderança e espiritualidade aplicada às organizações. Seja muito bem-vindo, Frei. Olá, alegria de estarmos juntos, obrigado por essa oportunidade. Muito bom encontrar também a Silvana, que participei da banca de doutorado, a defesa da tese dela, caminhamos juntos na construção desta tese. Fazendo uma pequena descrição, né, eu estou com um casaco bem de inverno, preto, né, que está bastante frio, eu uso óculos, pele clara, e também cabelos, nessas alturas, cabelos grisalhos, e os olhos bem clarinhos aí. Tem dias que são verdes, outros dias são azuis, dependendo como é que está também o sol lá fora. E a alegria de estar aqui nessa temática.
Perfeito. Como falou o Frei, aí tá frio por aqui, então a gente vai começar esse nosso bate-papo com um aquece, pode ser? Pode ser, vamos lá. Eu vou pedir que vocês pensem e compartilhem com a gente uma palavra que para vocês aqui, para o Frei também, represente a espiritualidade no trabalho. Pode ser algo que resuma, alguma coisa que vem à mente logo que se fala em espiritualidade no trabalho e que une esses dois universos, a espiritualidade e o ambiente organizacional. Quem quer começar? Começa, Roger? Pode ser. Silvana me olhou assim de cantinho. Quer começar, Silvana? Não, vai Tá. na verdade, vai lá. Tá. Eu, pensando assim rapidamente, me vem à mente a palavra empatia. Que eu acho que principalmente o ambiente corporativo, as relações humanas, na verdade, eu acho que ela se estabelece uma boa relação através disso, né? Do se colocar no lugar do outro, e a partir desse movimento a gente consegue ter uma convivência harmoniosa, uma convivência boa também no ambiente de trabalho. Perfeito. Estamos em grupo, afinal, né? No Isso. ambiente de trabalho. Para mim vem muito a palavra propósito. Propósito no sentido, o que eu estou fazendo, para quê, por quê, e nesse sentido de vida. Então, o meu propósito de vida, eu sempre vejo a espiritualidade transcendente nesse aspecto. Empatia, propósito. Frei, o que o senhor E para traz mim pra gente? a palavra que é muito forte ligada à espiritualidade é a palavra transcendência. Nós somos chamados a transcender. E estamos numa dimensão material, né, concreta, e é preciso ir um pouquinho além. Um além invisível, mas um além possível. Então, para mim, a palavra transcendência. Perfeito. Acho que eu posso complementar com autoconhecimento, só para a gente fechar aqui o nosso ciclo, pode ser? Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses termos durante aqui o nosso bate-papo. Bom, mas a gente falar sobre espiritualidade no ambiente corporativo ainda gera algum ruído, né? Pode gerar algum tipo de tabu, principalmente porque muitas vezes a gente confunde a espiritualidade com a religiosidade. Que são coisas bem diferentes, na verdade, eu acredito. Bem diferentes não, mas tem algumas diferenças aí. Então eu vou pedir para vocês, Frei e Silvana, descrever, conceituar para a gente, trazer o conceito de espiritualidade no trabalho. Como é que vocês definiriam esse termo, né? A espiritualidade, ela é vista como algo transcendente, né? Como bem disse o Frei. E quando você passa a maior parte da sua vida no ambiente de trabalho, não tem como você não trazer essa transcendência. Então, nesse momento que você está ali, vivenciando as suas experiências, essa questão da inteligência espiritual que é intrínseca do ser humano, ela está presente, independente do aspecto religioso. A religião seria aquele religare, aquela condição em que eu posso transcender através de alguma doutrina ou de alguma disciplina, onde eu vou fazer esse meu contato interno, e eu acredito que até o Frei tenha mais condições de trazer esse aspecto da religião, mas eu poderia dizer assim que a espiritualidade, ela algo inerente ao ser humano. A questão da religação, daquela conexão espiritual, seria sim através da religião, que ela traz todos uns preceitos e ali você segue ou não. Então, acho que o Frei pode falar com mais propriedade nesse assunto. Quando a gente fala de espiritualidade, nem sempre falamos de algo capaz de ser traduzido em conceitos. Por isso que falar de espiritualidade é também voltar à essência humana. Do que nós somos feitos? Qual é a nossa composição? O que nós carregamos conosco? Aí que nós podemos até buscar na filosofia, mas nós podemos buscar principalmente nas ciências humanas, quando se diz que o ser humano tem corpo e alma, matéria e espírito.
E a espiritualidade é justamente todo esse movimento que se faz no sentido espiritual, isto é, para além da matéria, para além do corpo, permitindo que esse movimento também torne o humano totalmente humano, realizado, feliz. E a espiritualidade, se ela não tem um conceito único, ela pode ser dita que ela é uma dimensão. Dizer que ela é uma dimensão é dizer que, para além do teu corpo, do alcance da tua mente, existe algo que te conecta com uma força superior. O nome que a gente dá a essa força superior pode variar de cultura a cultura. Para nós, né, mais ocidentais, nós temos uma cultura cristã, então não é difícil para a gente chamar Deus, dizendo que justamente nós carregamos também esta parcela de divindade dentro de cada um de nós, porque fomos feitos à imagem e à semelhança do Senhor. Qual é o papel da religião? Sabendo que o ser humano tem uma dimensão espiritual, a religião apresenta o quê? Ela apresenta formatos, através do quê? De rituais, de cânticos, de hinos, de postura do corpo, né, de celebrações, tudo isso por quê? Porque o ser humano não se limita ao físico, ele busca algo a mais, há uma fome e uma sede de infinito, e a religião teria justamente esse papel, de levar o ser humano a uma conexão maior. Não é papel da religião a prosperidade. A prosperidade é uma consequência de uma vida centrada e harmonicamente realizada, quer seja fisicamente, como também espiritualmente. Frei, Silvana, e quando a gente traz, né, todos esses conceitos, toda essa conectividade, né, que a espiritualidade traz, né, para o ambiente corporativo, que está ali no dia a dia, né, focado nos resultados, quais são os principais benefícios que essa espiritualidade ela proporciona para esse ambiente que tem muita gente ali todos os dias, né, trabalhando com o seu propósito, como a Silvana falou, né, no começo aí na apresentação, né, do videocast. Quais são os principais benefícios aí de agregar essa conectividade para o ambiente corporativo? Silvana, desculpa eu começar, mas eu queria só que a gente fizesse uma pequena memória. Todos nós conhecemos pessoas espiritualizadas. Que características essas pessoas têm? A paciência, a bondade, a capacidade de escuta, a capacidade do perdão, a capacidade do diálogo, né? É um conjunto infinito de qualificativos humanos que, levados para o mundo das organizações, para o mundo do trabalho, nós simplesmente nos encantamos com o ser humano. Onde está a espiritualidade? Está alguém propenso a viver uma vida mais integral, mais completa. Onde está a espiritualidade, está aquela força, aquela energia para além do currículo, para além das habilidades. Alguém capaz de olhar nos olhos, de dizer um bom dia, de estar sintonizado, de favorecer o trabalho em equipe. E assim vai. Silvana, continua. E é bem isso, e é aquela questão de que o líder que tem isso, ele vai perceber as nuances da sua equipe, de cada pessoa que compõe essa equipe, e ele vai trabalhar
a favor dessas pessoas, dessas diferenças, para atingir as metas. Então, uma pessoa espiritualizada, que tem, né, essa percepção, essas características todas que o Frei trouxe para nós, ela é uma pessoa muito observadora. Então, antes que a coisa aconteça, alguma coisa desperte ou aconteça, essa pessoa já vem e já atua. Então, isso é muito favorável para as empresas, no sentido que, primeiro, uma das coisas muito latentes da questão da espiritualidade dentro das empresas é o comprometimento. A pessoa ama o que ela faz, como ela tem aquele propósito, então os valores dela estão de acordo com os valores da empresa. Então, essa identificação faz com que essa pessoa esteja impulsionada a avançar e, consequentemente, isso gera uma performance dentro da empresa. O que, então, é muito importante é perceber pessoas com valores e ética de acordo com aquilo que a empresa traz. Então, há aquele engajamento, aquele comprometimento, aquela força motriz que seria a espiritualidade. Nessa questão da missão, da visão, dos valores, tem que estar muito ligado. Eu sempre brinco, né, que tem que ter um match ali, tem que ter esse encontro. Aí sim, a consequência é, né, uma empresa que vai ter pessoas felizes no seu ambiente e, consequentemente, vai ter o lucro, que é o que uma empresa visa, né? Exatamente. Silvana, desculpa, Frei. Só ia dizer que hoje se usa a expressão empresas com alma. Empresas com alma seriam justamente empresas onde os funcionários, os colaboradores, vivessem essa unidade, essa sintonia, não sem problemas, porque onde tem humanos tem problemas, mas com uma capacidade de solução de problemas, de harmonização dos relacionamentos, né? Mas também empresa com alma seria o modo como a empresa trabalha o seu entorno, quer seja o meio ambiente, quer seja a realidade populacional também. Ela está inserida num contexto e como que ela devolve para essa comunidade. E aí entra todo o conceito de sustentabilidade. Mas para chegar a ser uma empresa com alma, é preciso fazer um movimento da legalidade para a amorosidade. Eu não cuido do meio ambiente porque eu tenho medo de ser multado. Eu cuido do meio ambiente porque eu exercito o amor à obra da criação, ao planeta. Então, é interessante quando a espiritualidade entra para dentro das organizações, as relações humanas e as relações para além, né, do contexto organizacional, as relações se tornam muito significativas, repletas de significado. Bem como o Frei trouxe, né? Hoje a gente vive aí um momento que a gente muito se fala sobre bem-estar, sobre o ESG, saúde mental, segurança psicológica, e de que forma que tudo isso se conecta, né, com a espiritualidade no trabalho. Como fazer com que essa conexão seja prática mesmo, né? Como fazer com que essa conexão seja real? Você sabe que nós estamos falando com profissionais de RH, né? E eu sempre comento que no momento que você está admitindo novas pessoas, enfim, você tenha essa percepção de que esteja muito claro para aquela pessoa que você está admitindo o que é que a empresa tem e espera dela, e também fique muito claro o que essa pessoa tem a oferecer. Nesse sentido, essa percepção que transborda, né, que você acaba trazendo ali naquele momento, é a percepção que vai gerar
o dia a dia daquela empresa, porque aquela empresa ela vai continuar, as pessoas vão continuar trabalhando ali, e bem como o Frei falou, esse transbordo pode, e já existem empresas que acontece isso, que o bem-estar é tal que transborda as fronteiras, os muros da empresa, chegando até gerar uma economia dentro da própria cidade e uma educação natural. Eu sempre falo que o exemplo grita mais alto. Então, pensando numa liderança que ela traga esse exemplo de como é essa questão da paciência, porque você está lidando com pessoas, e aí quando você está lidando com pessoas, você está lidando com os aspectos emocionais também. Então, qual é a inteligência emocional intrínseca ali naquela equipe, naquela empresa? Porque o que acontece, né, pensando na neurociência? No momento que você tem um impulso, tem um gatilho, aquilo vai trazer, porque você está lidando com pessoas vindas de sistema de crenças, falando de autoconhecimento, sistemas de crenças distintos, de famílias distintas, gerando uma outra energia, vamos dizer assim, dentro da empresa. E aí, como é que você vai lidar com tanta diversidade e atingir aquele objetivo, que é o objetivo conjunto? O que você tem que ter uma percepção da questão da inteligência emocional para ser trabalhada, porque vem o impulso, causa uma reação, em geral as pessoas reagem, elas não agem, então você tem que lidar com aquela reação e, como eu sempre brinco, sabe aquela vovó que dizia assim, ó, toma uma aguinha, uma água com açúcar, vai dar uma volta na quadra, conta até 100. Pois é, os antigos sabem das coisas, porque dá aquele momento do sistema límbico, que seria o campo das emoções, ser trabalhado a tempo de chegar lá no neocórtex, que é onde está a inteligência espiritual e a própria inteligência, né? Por isso que eu sempre digo, eu não sei se o Frei concorda, eu faço uma brincadeira, Frei, eu digo assim, a espiritualidade é extremamente racional, porque ela está ali na parte do neocórtex, né? Então, no momento que você atinge, dá aquele espaço, você vai ter uma resposta inteligente. Né? Não tem como você fugir. Eu sempre faço uma analogia de Jesus quando ele está sendo buscado para resolver o caso da mulher dita adúltera, e todos querem apedrejá-la, né? E os fariseus provocam Jesus para uma resposta, e qualquer resposta que ele desse poderia ser usada contra ele. E no momento que ele agacha, né, então, ou seja, vem o impulso, o sistema reptiliano, que é o básico ali, e depois vai para o sistema límbico. Estou pensando tudo agora nos caminhos neurais. Esse ato dele agachar e dar o tempo é o que a vovó dizia, dá uma volta, respira e tal. Ele deu o tempo, agachou e volta, quando ele sobe e volta e dá a resposta extremamente inteligente, né? Atire a pedra quem não tiver pecado, é no momento que vai toda aquela racionalidade, né? Atinge toda a inteligência espiritual e o QI propriamente dito. Então, um dos segredos que eu falo, né, em geral para as empresas tenha pessoas que tenham essa capacidade, que é onde entra a paciência que o Frei Jaime fala. Não sei se teria mais alguma coisa, Frei, que complementaria. Claro que a espiritualidade dentro das organizações, mas não apenas dentro das organizações, ela sempre vai acontecer num conjunto maior, que é a inteligência emocional também. Dentro da inteligência emocional. Porque a espiritualidade é capaz de dar aquele brilho de harmonia ao todo da pessoa, Então, nós também, num contexto de mundo, nós podemos já perceber sinais de esgotamento do materialismo. A promessa de que, tendo coisas, nós resolveríamos
os problemas existenciais, essa promessa não aconteceu. Nós não estamos... O que nos falta? Para nós que estamos aqui conversando, o que nos falta? Praticamente nada. Com aquilo que a gente tem, dá para viver. Agora, muitas vezes, nos falta paz. Nos falta uma serenidade. Nos falta até mesmo uma positividade em relação às soluções que nós somos capazes de construir. Por isso que no momento que a pessoa está conectada com uma força maior, ela também vai desenvolvendo nela respostas. E respostas inteligentes, onde o emocional também acaba contribuindo para que haja aquela harmonia do existir, mas também do conviver. As empresas, as organizações, qual é o grande desafio das organizações? Pessoal, nós podemos ver mercado, tudo, mas quando chega nas pessoas, a gente chega no ponto crucial das organizações. Às vezes tu contrata um ótimo executor, e até pode ser que seja alguém muito criativo, mas na hora da relação humana, talvez ele não consiga viver em equipe, não consiga conviver com um grupo. Então, se nós não tivermos humanos mais integrais, isto é, corpo e alma, matéria e espírito, se nós não tivermos pessoas mais harmoniosas, porque o que nos falta é a capacidade do equilíbrio. Vamos pegar a ansiedade. Ansiar é uma coisa positiva, num grau equilibrado. Todos nós temos que ansiar, mas nós temos que cuidar para não deixar que a ansiedade seja maior do que o todo nosso, né? E fuja do ponto de equilíbrio. Então vejam que uma pessoa espiritualizada é uma pessoa que sabe silenciar. É uma pessoa que, o que foi dito também no começo, é uma pessoa capaz do autoconhecimento. E para mim, a espiritualidade, ela é responsável por algo simplesmente fantástico, que é a humildade. Uma pessoa espiritualizada é uma pessoa humilde. E uma pessoa humilde, ela reconhece o outro. Ela não é o centro. Uma pessoa humilde, ela tem noção de que aquilo que ela sabe é pouco, então ela precisa aprender muito. Mas o valor que ela dá para o outro é tão grandioso, tão significativo, que ela mesma se engrandece pelo fato de valorizar o outro. Na minha opinião, quem não trabalha espiritualidade nas organizações está perdendo tempo no sentido de tornar a própria organização eficaz e portadora de muitos resultados, principalmente os resultados humanos, de pessoas felizes, trabalhando felizes. Nós não podemos pensar que a felicidade acontece no fim começa a acontecer no final do expediente da sexta-feira. Pessoal, o sextou, ele não é inocente. Ele carrega consigo uma noção de trabalho, do significado do trabalho na vida da gente. Na segunda eu não vivo, na terça eu não vivo, na quarta eu começo a respirar um pouquinho, na quinta eu já respiro um pouco. Na sexta, sextou. Eu tirei o fardo, eu tirei o peso das minhas costas, agora eu vou viver. Mas daí tu vive só até domingo de meio-dia. Porque domingo de tarde tu já começa a pensar na segunda. Então eu já perco domingo de tarde também. Então vejam o conceito que nós temos de trabalho. Claro, nem todos conseguem fazer só o que gosta de fazer. Mas olha que nós temos capacidade de gostar até daquilo que a gente não gosta. Então nós estamos precisando nos situar novamente como humanos, entendendo essa relação transcendental, para poder de fato estar presente onde nós estamos de uma forma inteira, completa.
e uma forma ampla, né, com capacidade de conexões. Frei Jaime, Silvana, e nesse contexto aí, né, que vocês pontuaram bem pra gente, assim, onde a gente também tem, né, as individualidades, a gente também tem essa diversidade dentro das organizações, vocês, na caminhada de vocês, ou com um contato direto, né, com muitas empresas aí no mercado, vocês teriam alguma ação, de repente, para trazer para a gente, para ilustrar isso, para destacar alguma ação que vocês acham que bem feita, bem colocada, bem trabalhada, ela pode servir de modelo ou ser um exemplo, assim, para que as empresas comecem, né? O Frei Jaime falou ali, né, o desafio, né, das empresas. Então, que as empresas comecem a encarar esse desafio e comecem a trazer a espiritualidade ali para bate-papo no dia a dia? Frei. Eu acho que existe uma particularidade que é sustentada pela lei, que é obrigado, que é a CIPAT. Pessoal, até que diretor de empresa e coordenador de RH, gestor de RH, não sentar junto com os funcionários na CIPAT, na Semana Interna de Prevenção ao Acidente, nós não vamos harmonizar as relações. Eu vou muito na CIPAT, mas é difícil um diretor sentar junto. Isto é, vamos cumprir a lei, está perdendo a oportunidade de uma convivência alegre, harmoniosa. Gosto na CIPAT de pedir que se dê um abraço. O pessoal às vezes está lá rígido, faz tempo que não se abraçam, que não olham nos olhos. Já pensou ter o diretor junto, sentado com eles, aprendendo? Então, a questão da espiritualidade, não há necessidade de fazer um retiro espiritual. Não há necessidade. Agora, o ponto de partida, o começo, são as relações humanas. É a mão que tu aperta, é o bom dia que tu dá, é o encontro dos olhares, é o abraço no aniversário, é a mão no ombro quando a tristeza do colaborador se faz evidente, é uma solidariedade no momento de luto. Então, vejam que dá para fazer pequenas coisas que humanizam e, consequentemente, espiritualizam. Isso, agregando ao que o Frei, né, expressou, é aquela questão da escutativa mesmo, de você, eu sempre falo, né, você escutar com o corpo inteiro. Porque o que acontece nas nossas relações e nas nossas conversas? Aquilo que é dito é absorvido em torno de uns 30%, porque nós temos muitos diálogos internos. A coisa está acontecendo, por exemplo, eu estou falando aqui com vocês e tem muitos diálogos internos acontecendo, concorrendo com a transmissão da minha mensagem. A partir do momento que eu começo a me educar, me disciplinar para ter uma escuta ativa, de escutar o outro, buscando escutá-lo 100%, a pessoa se sente acolhida. Esse acolhimento gera uma aproximação e gera uma troca. Parafraseando Jung, é uma alma escutando outra alma. Então, uma das atividades que podem ser desenvolvidas é naquele cotidiano do dia a dia, como o Frei expressou, do bom dia e tal, e essa harmonização de alma para alma mesmo. Eu sou um ser humano, estou aqui, carne e osso, mas tem alguém aqui dentro. E esse alguém aqui dentro está ali interagindo com outros alguéns, né? Então, esse reconhecimento é importante. E eu vejo isso dentro das organizações como um grito. Hoje, né? Hoje nós temos a NR1, por exemplo, manifesta, e a NR1 nada mais é do que um recorte do que já vem
de outras regulamentações e hoje só está se regulamentando com ênfase nessa questão do bem-estar e da saúde mental. Mas é uma coisa que já é inerente, né? O professor é porque, né, a gente tem essa mania, porque também né, é professor, né? Jaime? Né? A gente tem a mania de chamar professor, né? Assim como o professor, né, Frei Jaime trouxe, Cipati, ali, nesse momento, é o momento dessa interação em que o top, né, o top-down, a empresa poderia explorar aquele momento, os grandes escalões poderiam explorar naquele momento e perceber como que está o todo, como que está a minha empresa, lá na base. E trazer isso, né, essa benevolência, vamos dizer assim, e espalhar dentro da empresa. Hoje, os estudos comprovam que empresas espiritualizadas geram mais lucro. Então, e se a gente olhar numa sociedade em que se está cada vez mais com problemas mentais, urge, né? O professor, né, o Frei Jaime estava comentando dessa questão do sextou, e realmente há uma questão no inconsciente coletivo do sextou e do desespero, que eu digo a síndrome do Fantástico, porque no momento que a pessoa ouve a musiquinha do Fantástico, ela lembra que ela tem que trabalhar no dia seguinte, que ela tem que acordar cedo e tal, e isso muitas vezes gera um pavor, né? Por quê? Porque a pessoa não está feliz onde ela está, que é o lugar onde ela passa a maior parte dos dias dela e da vida dela. Então, realmente passou do momento da sociedade como um todo começar a olhar para o ser humano, que é o capital humano, é o maior patrimônio da empresa. Nós temos que acordar e realmente olhar, observar o meu funcionário não como um funcionário, mas como um ser humano que está ali, uma alma encontrando outra alma. Outro ponto assim, que eu trago para o debate é a questão do imediatismo. O Frei comentou brevemente antes a pressão, né, que muitas vezes a gente sofre dentro do ambiente corporativo e que é muitas vezes inevitável, porque, enfim, dentro de uma empresa a gente precisa entregar, precisa ter resultados, né? E essa questão do imediatismo, que não é só no ambiente corporativo, na nossa vida mesmo, com a internet, com as telas, com tudo muito rápido e tudo, né, pro agora, a gente tem tudo muito pro agora. Então, como manter esse equilíbrio, né? Aquela resposta, Silvana, que você trouxe antes, né? Aquele tempo de resposta para elaborar, né? Uma resposta para contar até 10. Como equilibrar tudo isso? Uma das técnicas que eu trago muito, e é uma prática, né? Eu acho que você tem que ser diligente, você como espiritualista, você tem que falar aquilo que você faz, né? Então, assim, o mindfulness, para mim, é uma saída estratégica, o mindfulness não é simplesmente uma meditação, é um estado de presença da sua presença. Então, você está falando assim, as pressões do dia a dia, e eu estou sempre naquela ansiedade de resolver e tal, volta para agora. Volta para agora. E essa reeducação, essa disciplina, você pode fazer em 1 minuto, agora. Ou seja, é um pensamento que você elabora assim, volta para agora. E como é que você volta para agora? Respira, concentra na respiração. Esse ato de tu concentrar na respiração já te trouxe para agora. A vida é um eterno agora. Então agora eu vou concentrar na respiração. Estou fazendo uma atividade? Agora. Estou respirando? Agora. E esse ato de te puxar por agora vai te trazer para a presença. E como você está no momento presente, no estado de presença, a ansiedade ela vai diminuindo, porque tu não vai lá para o futuro. Então, as pressões, e é incrível que você percebe, assim, principalmente dentro das hierarquias, aqueles que estão no meio, que são líderes que têm o topo, né, pressionando, e tem a base também pressionando. Essa parte das empresas, assim, da hierarquia da empresa, é a parte que mais sofre, porque está tendo pressão de tudo que é lado. Então, uma sugestão é: respira.
respira. Tem até uma brincadeira que nós fazemos que é respira, não pira, né? Vai praticando a respiração para ficar nesse estado de presença e saber conseguir lidar. E outra coisa que acontece no cérebro muito interessante, no momento que você concentra na tua respiração e inspira, você oxigena melhor o cérebro. Oxigenando melhor o cérebro, as sinapses acontecem, clareando as tuas respostas, e aí de repente pode surgir uma solução naquilo exatamente que estava te pressionando. E vai muito ao encontro também, isso que tu estavas falando, né, Silvana? Da pessoa estar presente aonde ela está presente, né? Exatamente. Porque hoje, com o celular, com esse aparelhinho aqui que a gente está muitas vezes conversando com uma pessoa de olho aqui numa mensagem, muitas vezes nem prestando atenção no que a outra pessoa está falando, porque está pensando, que nem tu diz, com essas vozes internas e diálogos internos. E uma vez eu estava entrevistando uma psicóloga no momento que eu estava fazendo uma reportagem sobre, ainda na época da pandemia, de como os pais, né, podiam lidar com as crianças em casa naquele momento onde tinham que trabalhar, ao mesmo tempo prestar atenção nos filhos. E uma coisa que a psicóloga trouxe é o seguinte: a criança, muitas vezes, ela pode estar brincando sozinha no mundinho dela, porque ela também precisa desse tempo, né, de fantasia, de se criar, né, histórias e tudo mais. E também é importante, óbvio, a presença do pai e da mãe presente. E não importa quanto tempo tu vai ter disposto. Se tu tiveres 1 hora ou meia hora para estar com a criança, esteja com a criança. Então, deixa o celular de lado, deixa as outras preocupações de lado e esteja presente naquele momento. E eu acho que essa mensagem, ela vale para todos os momentos da nossa vida, em todo o nosso dia a dia, né? Se a gente está conversando com uma pessoa, esteja presente ali com essa pessoa, nesse diálogo, nessa troca, né? Eu acho que são pequenas atitudes, assim, que a gente vai alterando, assim, no nosso dia a dia, né? A gente tem essa questão, né, de ter essa rotina, às vezes, que vai se alterando, mas se a gente começa a fazer essas pequenas trocas, essas pequenas acomodações, aos pouquinhos a gente percebe que as coisas vão melhorando também, né? Sim. Com certeza. E não só no ambiente corporativo, né? Acho que essa mensagem que o Roger traz é para a vida, né? Não só para a questão do trabalho. E olha só que interessante. A Metadados tem uma solução que tem tudo a ver com esse papo aqui de hoje, é o Vibe, que ajuda aí os times a se conhecerem melhor, a entenderem os seus pontos fortes, os seus desafios e a construírem uma comunicação mais leve, mais empática e mais assertiva. Olha só. Fazer a gestão de pessoas é um grande desafio. Mas nós temos a solução para ajudar os líderes a ir da sua empresa. O Vibe é uma plataforma web intuitiva e fácil de usar. Cria as melhores experiências de relacionamento entre gestores e equipes. É a tecnologia a serviço das pessoas. O sistema ajuda a criar uma rotina de diálogos e feedbacks personalizada. E funciona como um assistente para o líder, propondo formas de aprimorar as competências dos liderados. A solução permite avaliar e reter talentos de forma justa, com base em cálculos automáticos e precisos. Foque no desenvolvimento individual e performance coletiva dos times. Compare as métricas com os ciclos passados para otimizar os resultados. Visualize o panorama geral de forma estratégica por meio da apresentação em 12box. Integrada ao portal Vibe, a plataforma permite que os colaboradores façam acerto de ponto, assinatura eletrônica, gestão de férias e visualizem documentos por meio de workflows personalizáveis, garantindo autonomia e agilidade. E conta com inteligência artificial para auxiliar na elaboração de planos de desenvolvimento individuais e potencializar as conversas de carreira. Com o Vibe, você revoluciona a relação entre líderes e liderados e transforma a sua empresa. Tecnologia que humaniza a gestão e simplifica processos. E aí, quer saber mais? Então acessa metadados.com.br e solicita lá a sua demonstração. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo também, combinado? Bom, gente,
E retomando aqui o nosso papo, quando a gente se conhece melhor e conhece o outro de verdade, né? Tudo flui melhor. É por aí, né? Lá no começo, né, quando eu falei sobre o autoconhecimento, o Roger trouxe a questão da empatia. Eu acho que são coisas que andam juntas também dentro do ambiente organizacional, né? Isso, essa questão de você lidar consigo é fundamental. Todo líder tem que ser líder de si. E dali ele vai transbordar, ele vai trazer isso para os demais e de uma maneira muito mais de suporte, porque ele vai ter a compaixão, ele vai ter a compreensão daquela pessoa, de como que ela está. Por quê? Porque ele é um ser humano, ele também tem sangue, ele também tem osso, ele também tem veias, então ele sabe que a dor do outro, ela e sim, ela pode ser legítima, e que talvez para ele não, assim como você percebe que algumas coisas para uns não doem e tal, mas para aquela pessoa dói. Então tenha compaixão, tenha compreensão do processo daquela pessoa. E eu acredito que o Frei Jaime tenha muito a contribuir nesse assunto compaixão, né, Frei? Quando nós falamos de empatia, é bacana. Mas qual é o grande desafio? A empatia não pode terminar na empatia. Porque a empatia, eu me coloco no lugar do outro. Se eu me colocar no lugar do outro, talvez eu não consiga ajudar o outro a sair daquela situação. Então, quando eu me coloco no lugar do outro, eu tenho que depois dar um passo a mais, e esse passo se chama compaixão. E a compaixão não tem nada a ver com pena. A compaixão é arregaçar as mangas para ir ao encontro de uma solução. Quando da minha tese do doutorado, eu tentei fazer uma relação entre a compaixão na relação entre líder e liderado. E segui uma autora americana que trabalha essa temática compaixão no trabalho, e ela diz que nós teríamos, Jane Dutton, ela diz que nós temos que prestar atenção em 4 momentos quando se trata da relação entre líder e liderado. Primeiro, perceber que o outro está sofrendo, porque às vezes eu posso não perceber. Depois, dar-se conta de que aquele sofrimento não é qualquer sofrimento, não é uma dorzinha, é algo que merece uma atenção. Terceiro, então entra a empatia. Eu faço todo um movimento empático. E quarto, então, a partir da compaixão, eu tento achar respostas, soluções para aquele drama existencial que a pessoa está vivendo. Então, a compaixão talvez seja das atitudes humanas a mais indicada e a mais justa, porque ela chega na pessoa depois de ter percebido o sofrimento, entendido a gravidade do sofrimento, feito um exercício de colocar-se no lugar do outro para sair daquela situação, junto com a pessoa, superando então aquele sofrimento. Por isso que imaginem isso num ambiente de trabalho onde normalmente um puxa o tapete do outro, onde o universo da fofoca mata tantos sonhos, decepciona tantas pessoas. Se nós tivéssemos mais compaixão no mundo organizacional, e é evidente, a Silvana trazia essa questão de ganhos, né, que uma empresa pode ter. Pessoal, se existe harmonização dos humanos, um bom entendimento, nós vamos ter equipes que pegam junto, e equipes que vão trazer vitórias. Por isso que eu acredito também no PPR, né, nessa possibilidade dos resultados serem também repartidos, né, tendo a participação nos resultados da organização,
porque são ganhos que passam muitas vezes pelo suor, pela criatividade e, por que não, pelo sonho de um próprio colaborador. Então, a espiritualidade, o que eu vejo, principalmente na nossa região, nós temos uma dificuldade por desconhecer que a espiritualidade vem antes da religião. Só temos religiões porque o ser humano é um ser espiritualizado, porque ele transcende. Nem todas as religiões permitem o transcender. Nem todas as religiões permitem o transcender. Quando uma religião não te deixa cortar o cabelo, não deixa uma criança usar uma roupa diferenciada, não pode fazer uma festa de aniversário, ela está limitando o humano. E isso quem diz não sou eu, é a sociologia religiosa, que ela tenta dizer porque uma religião não deve limitar, deve permitir o expandir. E nós, quando nós estacionamos na religião, nós não avançamos, nós nos encontramos com as diferenças. Quando nós trabalhamos a espiritualidade, nós trabalhamos com aquilo que nos une, que é infinitamente maior do que aquilo que nos distancia, nos diferencia. E quando a empresa também trabalha todos esses aspectos, ela une também os colaboradores, e daí traz aquele senso de pertencimento também para a empresa. Me parece que vem justamente ao encontro disso também, né, Silvana? Sim, um dos aspectos que eu estudei na tese, das dimensões da espiritualidade, é o senso de comunidade. Essa questão do pertencimento é muito importante para o ser humano. E isso é extremamente espiritual. Então, vejam que eu sempre digo que a espiritualidade é a coisa mais comum e normal no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, independentemente de que nós estejamos numa empresa ou que nós estejamos junto aos nossos familiares ou em qualquer ambiente em que nós vamos nos relacionar, né, com outras pessoas, ou até mesmo no momento de introspecção nossa, essa questão do pertencimento, do acolhimento é extremamente espiritual. Né? Então, essa questão que eu falei, né, primeiro o líder tem que ser líder de si, primeiro ele tem que aprender a se acolher, primeiro ele tem que aprender a se perdoar. E uma série de premissas, vamos dizer assim, que ele vai trazer, ele vai gerar, né, vai transcender aos seus pares e depois à sua equipe, enfim. E como eu falei, né, é o modelo, é o exemplo. É o que Jesus fazia, né? Ele era o exemplo. E ninguém melhor do que o Frei Jaime para falar de Jesus, né, Frei? Mas essa questão e se você também olhar outras, né, figuras crísticas, né, você vai perceber essa questão, como o Frei falou, a humildade, a sabedoria, a paciência, ou seja, todas as características que a gente já trouxe aqui, mas que são fundamentais, são a base do ser humano. E que se o ser humano perceber isso, as relações vão ficar muito mais fáceis. Gente, o Frei, né, daqui a pouco eu vou passar a palavra para o senhor, mas assim, o que o Frei trouxe ali, a questão de um passar a perna no outro. Gente, não precisa disso. No momento que você tem a noção da espiritualidade, você vai saber que você é uma peça fundamental, uma engrenagem fundamental desse sistema chamado universo. Logo, você também é uma expressão manifesta dentro da empresa, aonde você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, e que você é uma peça fundamental. Faça o que você fizer, a atividade que você exercer, desde do topo até a base, você tem uma função. Na natureza, tudo é funcional. Imagina se você tira qualquer ser da natureza, o desequilíbrio que já dá ecológico, né? Vamos pensar em ecologia. Agora você imagina dentro de um sistema organizacional. Então, todos têm, né, o seu papel. Então, no momento que a pessoa que é espiritualizada percebe isso, ela sabe que ela está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, e que ela é uma peça fundamental.
Logo, não precisa passar perna em ninguém, né? Frei, passo a bola para o senhor. Não, acho que é isso aí mesmo, né? Somente quem faz essa experiência espiritual sabe o quanto isso é transformador, né? É transformador. E nós estamos aqui em 4. Se cada um fosse falar da sua espiritualidade, nós vamos ver que tem 4 jeitos diferentes de entender a espiritualidade. Essa é a riqueza da espiritualidade. Ela não padroniza. Ela permite que o individual tenha uma conexão do seu jeito, do jeito próprio. Mas vamos voltar lá para o corpo. Se o corpo precisa de cuidados, de alimento, de oxigênio, de exercício, se o corpo precisa de tudo isso, o que a alma precisa? Então, talvez a gente queira se espiritualizar, mas não queira alimentar a alma. E cada um teria que encontrar o jeito. Olha o que os orientais fazem e que nós copiamos tantas coisas, né? Eles têm uma postura do corpo para energizar o corpo. Eles não têm uma vida de tanta corrida como nós temos, mas mesmo tendo as exigências, eles conseguem ter momentos onde eles fazem toda uma energização da existência. Nós estamos, às vezes tem gente correndo, está com pressa e não sabe nem onde quer chegar. Então é claro que nós estamos nos desgastando fisicamente, mas também porque nós não estamos alimentando o nosso espírito. E aí cada um vai ter que descobrir de que forma. E o silêncio é um dos jeitos. Depois, manter a paz interior. Ninguém deve deixar que o outro leve a sua paz. Não, conserva a paz. Depois, tenha momentos de conexão, quer seja com o livro sagrado, quer seja com as palavras de uma prece, ou com as próprias palavras, fazer as preces de cada dia, um diálogo diário, né? Então, é tão amplo, tão significativo, tudo passa a ter sentido, né? Que quando se faz essa experiência, e nós estamos num mundo que está tendo sinais, essa questão de caminhos que envolvem fé, que envolvem espiritualidade, está sendo uma coisa muito presente no mundo inteiro. A humanidade está em movimento. E para mim, particularmente, um movimento que eu me encantei foi um mês e pouco atrás, a humanidade, ou uma boa parcela da humanidade, ficou olhando para uma chaminé, para ver a cor da fumaça. Quando o mundo ainda é sensível para algumas coisas, olha, humanamente pensando, olhar para uma chaminé, não se estava olhando para uma chaminé, se estava olhando para uma outra dimensão simbólica que eleva, que permite rituais, que despertam para uma unidade, porque não era só quem tinha fé cristã católica que estava olhando para a chaminé. O mundo olhou para a chaminé. Bom, se o mundo tem capacidade de olhar com um ponto de referência, então o mundo não perdeu a dimensão do alto. Nós vamos continuar pisando o chão firme deste mundo, do solo da nossa terra, mas nós não podemos esquecer de olhar para o alto. Acho que está faltando isso. E se o testemunho dentro de uma organização começar de cima para baixo, imagina que até esses dias tinha diretor de empresa que não cumprimentava o funcionário. E tem ainda empresas numa hierarquia tão engessada que acha que o medo da demissão vai aumentar a produtividade. Não, vai fragilizar a relação, né? Então temos muito que aprender, muito, muito, muito.
Bom, gente, com isso, né, a gente vai chegando aqui ao final desse episódio, do último episódio, né, da terceira temporada aqui do Talks. Mas antes, eu quero saber de vocês quais são as dicas, as sugestões aí de conteúdo que vocês trazem para quem está nos acompanhando, que pode contribuir com o tema, né, espiritualidade nas organizações, ou também espiritualidade de forma geral, sobre bem-estar, enfim, algum conteúdo que possa contribuir aí com o nosso bate-papo. Eu sugiro que o pessoal leia Empresas com Alma. Tem mais do que uma obra, ou com o título ou com o subtítulo. E uma outra dica, que eu acho que nós sempre entendemos o sofrimento como um castigo. Eu acho que ler A Cabana seria um jeito bem criativo de entender que o sofrimento não é um castigo. Bom, falando também em adversidades e superação, tem o livro, né, de Viktor Frankl, que fala do que ele viveu nos campos de concentração e como que foi a virada a ponto de ele criar a logoterapia. Então, eu acredito que é um livro de cabeceira, inclusive, que é O Sentido da Vida. E outros livros que eu acredito que são formadores de opinião e fazem a gente refletir, todos do Augusto Cury. Eu acredito que ele traz à tona, com muita maestria, as reflexões sobre inteligência emocional, inteligência espiritual. Ele, como um psiquiatra que era ateu e foi estudar, né, a fundo a vida de Jesus e se maravilhou. Então, seriam essas dicas que eu passo em relação a essas questões de reflexão de vida. Como série, eu acredito que The Chosen, para mim, pelo menos, é altamente inspiradora. E sempre, né, os vídeos que falam de autoajuda, no sentido de que você tenha um estímulo para acordar, para te motivar, para te trazer alegria. E por que não te trazer alegria nesse intervalo da madrugada do domingo para segunda-feira? Perfeito. Que episódio para encerrar essa temporada, né, Roger? Com certeza. Muito bom. A gente poderia ficar horas aqui falando também sobre esse tema, né? Mas eu tenho certeza que quem está aí do outro lado assistindo também, os profissionais de RH principalmente, que a gente sempre fala, né? O RH é quem cuida de todo mundo, mas e quem cuida do RH? Então, a gente está aqui com essa mensagem, eu acho, né, de final de temporada, justamente nesse sentido, né? De que o RH não está sozinho, né? Estamos todos juntos, né? Somos parte de um todo. Então, esses momentos que a gente traz aqui, né, de reflexão, de debate, de conversa, eles têm que existir dentro da organização, no nosso dia a dia. Então, é essa mensagem que a gente deixa, né, dessa troca, né, entre seres humanos, entre pessoas, né, essa interação que deve existir com mais frequência. Perfeito. E eu deixo uma pergunta aí para você que está nos acompanhando. Como é que está a espiritualidade aí no seu dia a dia? Você tem cuidado, tem refletido? Existe espiritualidade aí na sua organização? Conta aí para a gente, deixa nos comentários. Frei Jaime, Silvana, muito obrigada pela companhia de vocês aqui hoje. Foi uma honra receber vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Também vai meu abraço a todos os profissionais de RH. Para mim também é uma honra enorme estar aqui com vocês, e também a todos os profissionais, a todas as pessoas que nos assistirem. Deixo o meu carinho e a alegria deste momento de compartilhar. E, como disse o Roger, dá vontade de ficar horas e horas falando. Mas, assim, muito obrigada.
E assim a gente encerra esse episódio, esse último episódio da terceira temporada do Talks, mas não é um adeus, viu? Acompanha a gente aí no YouTube e pelas redes sociais da Metadados também, que vem muita novidade aí pela frente ainda. E é claro, se você gostou desse episódio, deixa aí o seu like, compartilha com seus colegas e a gente se vê numa próxima. Até lá! Tchau!